Queridos, amém. Eu saldo a amada igreja. Grato a Ele. Mesmo em meio das tribulações, agradecer ao Senhor. Ainda que a figueira ela não deu o seu fruto, mas eu vou ter um coração grato a Deus. Ter um coração agradecido. Porque se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. E se Ele não fizer, isso não muda o caráter de Deus. Ele continua sendo Deus. Deus ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Querido, eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E agradecer também as pessoas que intercederam pela vida do Tiago, direto e indiretamente. As pessoas que clamaram pela vida dele nessas 2 semanas de tribulações a qual nós passamos. Agradecer a Deus pela sua vida, você que dobrou o seu joelho, você que tirou o seu tempo de oração para interceder pela vida dele. Nós passamos momentos difíceis com o Tiago, né? Estamos passando, mas ele está bem melhor, louvado seja Deus. Então eu agradeço aqui pela sua intercessão, agradeço aqui pelo momento do qual você tirou para interceder pela vida dele. Essa é a igreja, querido. A igreja unida jamais será vencida. A igreja que se une em oração, ela tem tudo para vencer. Quando Pedro estava no cárcere, uma igreja lá fora orava por ele. E foi através da intercessão que o anjo entrou na cela e libertou Pedro. A igreja que ora, querido, tem vitórias. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo juntamente no livro de Gênesis. A gente vai falar um pouquinho sobre fé, querido, nesta noite, nesse domingo, né? Como é a fé, o que é fé, o que a fé resulta na minha vida. Sabe, esses dias eu fui muito testado sobre isso, porque a gente ministra algo e a gente é confrontado a viver. Se você ministra sobre o amor, você fala sobre o amor, você é confrontado a amar as pessoas. Se você ministra sobre fé, você é confrontado a ter fé nos momentos difíceis. Não é sobre nos momentos bons, é nos momentos difíceis. O tema dessa mensagem, vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Vivemos por fé. Cristão não vive pelaquilo que vê, vive por fé. Vive do invisível. Você não vê Deus, mas Ele está aqui. Você não vê o Espírito Santo, mas Ele está aí com você. Isso é ter fé. É uma fé invisível. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Quero aqui de antemão já agradecer nossos visitantes, né? Você que nos visita nesta noite, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, né? Que Deus possa falar com você poderosamente nesta noite. Abra o seu coração para que Deus ele venha fluir nessa noite, jorrar água, fonte de águas vivas aí no seu coração, né? Que você possa ser ministrado de uma forma sobrenatural nesta noite. Que essa noite você possa ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Gênesis 12, né? A palavra de Deus diz assim na minha versão: Ora, disse o Senhor, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe tinha ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Queridos, Deus aqui, ele chama Abraão, por isso que o tema se chama Vivendo por Fé e não pelaquilo que eu estou vendo. Deus aqui, ele chama Abraão para sair do meio da sua parentela, do meio da sua casa, sair da sua zona de conforto. Não é simplesmente deixar sua casa, deixar sua família, sua parentela, não. É sair da zona de conforto para viver algo melhor da parte de Deus.
Abraão aqui é convidado a sair da sua casa e ir para uma terra que ele não sabia para onde ir. Mas Abraão aqui entendeu a voz de Deus e ouviu a voz de Deus. Abraão poderia dizer muito bem: olha, Senhor, o Senhor poderia me mostrar o caminho para onde eu vou. Mas Abraão não questionou. Abraão colocou isso em seu coração e começou a sua caminhada. Abraão colocou essa fé em seu coração. Aos olhos daqueles que viam, Abraão poderia dizer assim: olha, tu vai quebrar a cara lá, porque você está ouvindo a voz do Deus invisível. Você está ouvindo a voz de uma pessoa que você não vê. Mas Abraão, ele não ligou para esses questionamentos. Você acha que Abraão não foi confrontado a ficar na sua casa, a ficar no seio da sua família? Foi. Como muito. Como nós, eu não sei se você foi, mas quando eu aceitei Jesus, foi uma luta muito grande. Mas eu não pude desistir, porque Deus me chamou para viver o melhor que Ele tinha para mim. Então foi um desafio. Então a primeira palavra de Deus para Abraão foi sair, renunciar à sua zona de conforto, sair do seu lugar, do seio da sua família, para viver o que Deus tinha para ele. O que Deus tinha para ele? Promessas. Fale com promessas. Deus tinha promessas para ele, de grandes coisas, de ser pai de multidões. De Deus não era para Abraão ser pai de pequena família, não, de uma família só. Era para ser pai de multidões, de gerações. E Abraão então coloca isso em seu coração e sai da sua casa, sai do meio da sua parentela e começa a sua jornada, a sua trajetória, confiando naquilo ao qual Deus falara a ele. Porque quando Deus fala comigo, querido, não é mais a minha visão. Eu não caminho pelaquilo que eu estou vendo, mas eu caminho naquilo que Deus mandou eu fazer. Quando eu coloco isso no meu coração, eu não me movo pelaquilo que eu vejo, eu me movo por fé. Abraão, ele pensou talvez, mas para onde eu vou? Como eu vou? Como é que vai ser isso? Mas ele não questionou nada disso, ele simplesmente foi. A caminhada com Cristo, às vezes, ela é contraditória, querido. A caminhada com Cristo, às vezes, ela exige de nós muitas renúncias. Para viver debaixo de fé, debaixo de paternidade de Deus, exige de mim uma renúncia. Exige a minha fé ela ser colocada em prática. Sabe quando o Tiago estava lá no hospital, nós orávamos, a igreja orava, sabe, a Fran, eu mandava mensagem, a Fran, olha, o Tiago melhorou. Aí vinha aquela alegria no coração, poxa, agora vai. Aí acalmava e tal, aquele movimento todo. Aí ficava por ali, daqui a pouco a mensagem, o Tiago está chorando de dor, nossa senhora, aquilo vem, é como se jogasse um balde de água fria sobre a gente. Aí nesses momentos, se a gente não tiver firmado em Deus, a gente começa a reclamar, poxa, será que a minha fé não está dando resultado? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor, a minha oração? Isso é viver por fé, não é pelaquilo que eu estou vendo, é pelaquilo que Deus mandou eu fazer. Eu vejo difícil, eu vejo impossível, mas Deus está ali do meu lado. Eu estou me movimentando por fé, pelaquilo que ainda não veio, mas olha só o que o texto diz em Hebreus capítulo 11. A fé é o que? Certeza daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero ela se torna possível. A fé é essas coisas, querido, você não vê. Se fosse visível não era fé, era visível, você está vendo, é palpável, é tocável. A fé é essas coisas, é viver do invisível de Deus. Você não está vendo a vitória lá na frente aos seus olhos, mas pelos olhos da fé você vê. Você não vê a cura aos olhos visíveis, mas aos olhos da fé você vê. É assim, querido. Caminhar por fé é um desafio de você colocar a sua fé em prática. Se você ora, não é porque você ora porque você não tem fé, você ora porque você tem fé. Você ora crendo que aquilo que você está orando vai acontecer. Isso é caminhar por fé, é confiar naquilo que Deus mandou eu fazer sem hesitar, é caminhar. É como se uma criança viesse aqui e o pai está ali e o pai falasse, pula criança no meu colo, e ela pulasse sem medo no colo do pai. É assim, caminhar com Cristo é assim, é se lançar sem medo, sem reserva, deixar fluir naturalmente.
Às vezes a gente quer ter fé, mas a gente quer entregar só a nossa metade, a outra metade não, é eu que faço. Temos que entregar na totalidade, querido. Caminhar com Jesus não é pela metade, porque quando se trata de Deus me curar, Ele não me cura pela metade, Ele cura por completo. É assim. Deus é bom demais, querido. Você que está aqui nesta noite, olha, eu tenho certeza que Deus está falando com você. Deixa Deus falar, querido. Sabe, eu estou ministrando isso daqui porque eu sei de onde Deus me tirou, como eu vivia, como nós vivíamos. É viver por fé, debaixo de fé, dia após dia. Hoje não tem, mas amanhã eu creio que vai ter. Hoje está difícil, mas amanhã vai estar melhor. O choro dura uma noite, mas de manhã vem a alegria. É assim, querido. Caminhar por fé não é desistir no primeiro obstáculo que aparece, na primeira oportunidade. Pelo contrário, quando vêm as oportunidades, quando vêm os desafios, vêm as batalhas, opa, oportunidade de crescer, é a oportunidade de eu exercer a minha fé agora. É assim. Porque quando está tudo bem, para que eu vou exercer a minha fé? Não existem motivos. Mas quando vem a tribulação, vem a tempestade, e o barco começa a chacoalhar, opa, oportunidade de eu colocar essa minha fé que eu falo que eu tenho, colocar ela para fora agora. Agora ela vai servir. É assim. E quando eu coloco a fé para fora, quando eu me movo em fé, aqui na terra, os céus se movem por mim. Os céus se movem, querido. É impressionante quando você coloca essa fé em prática. Esse fogo de Deus, a chama, deixar fluir, consumir dentro de mim, as coisas elas vão fluindo naturalmente. Agora não é fácil caminhar por fé. Não é fácil caminhar por fé. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Para ele ser pai de multidões. Ser pai de uma geração inteira. Mas Abraão, Deus fez a promessa de ele ter um filho. E Abraão, ele teve esse filho. Mas lá na frente, olha só como é que é as coisas. A fé da gente, querida, ela é testada. A Bíblia diz que a nossa fé, para ser uma fé constante, ela tem que ser testada como o ouro é testado. O ouro, para ser ouro, ele é queimado. Ele passa por um processo de queimação para ele se tornar aquele ouro bonitinho. E a nossa fé, ela também tem que ser provada. Não é verdade? É verdade. Porque eu falo que eu tenho fé, mas quando vem os desafios, como é que o meu comportamento de cristão, ele fica? Às vezes a nossa fé fica abalada, é verdade. Mas para onde eu irei, como o apóstolo Pedro diz? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se só o Senhor tem a cura, se só Ele tem um milagre, se só Ele tem o melhor para mim. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Então, caminhar por fé é se deixar fluir debaixo da paternidade, debaixo da direção de Deus. Porque os céus não se movem pelas minhas necessidades, o céu se move pela minha fé. O céu não move porque você está sofrendo, porque você está passando por isso, por aquilo, não. Através disso a sua fé vai se movimentar e vai movimentar os céus também. É assim. Movimenta aquilo que está nos céus, traz a existência na minha vida. Porque a palavra de Deus, tudo que ligar na terra também será ligado aonde? Nos céus. Se a minha fé diz que vai acontecer, isso vai acontecer. Porque a Bíblia diz, tudo que pedires em meu nome com fé, isso acontecerá. Então a fé é a minha parceira de caminhada. É a fé do cristão. Se eu amo alguém, às vezes eu não gosto, mas eu amo pela fé. Deus mandou eu amar pela fé. Deus mandou eu perdoar pela fé. Então nós caminhamos pela fé, basicamente pela fé. Se eu estou ministrando aqui, eu estou ministrando por fé, porque eu nunca vi Jesus, mas eu sinto o agir dele na minha vida. Eu vejo o agir dele na minha vida e na sua vida também. É assim, queridos. A fé é trazer a existência do Espírito Santo para o meu lado. É saber que todos os dias ele está ali quando eu chamo, dos momentos de aflições, de angústia. Sabe, dos momentos que o Espírito Santo fica mais perto das nossas vidas, mais perto de nós? É no momento de deserto. É no momento de aflição. É no momento de choro, de angústia. É nesses momentos que você dobra o seu joelho e você começa a clamar por ele. Você começa a orar, você começa a falar.
o Espírito Santo vem chegando com aquele abraço tão gostoso que você traz o quebrantamento dentro de você, que o seu coração às vezes está um coração tão endurecido, e ele vai falando ao seu coração, e vai fluindo, e você vai se quebrantando na presença dele. Isso se chama fé, querido. Sabe, às vezes o nosso coração, quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? Quando foi o seu último choro que você chorou na presença do Senhor? Lá no encontro foi a última vez? Todos os dias, ou quase todos os dias, temos que chorar, cara. Deixar sair para fora a mágoa e ressentimentos, às vezes que querem deixar esfriar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele tem sempre e vai ter sempre o melhor para mim e para você. Quem via Abraão saindo de Harã dizia: louco, não vai chegar a lugar nenhum. Mas para quem sabe o que Deus falou no secreto, não anda pelo que os outros pensam ou falam. Sabe, querido, tem pessoas que não andam na mesma fé que você. Não adianta você querer provar para as pessoas a sua fé, não adianta. Abraão, ele poderia, falar para as pessoas: olha, eu tenho fé o suficiente para caminhar. Eu tenho fé o suficiente para ir onde Deus mandou eu ir. Abraão poderia falar isso, mas se ele falasse, as pessoas diziam: você é louco. Você é louco. Não adianta você querer provar a sua fé para as pessoas que não estão na mesma fé que você. Não adianta você querer insistir, falar daquilo que Deus fez na sua vida, porque às vezes as pessoas não vão entender. Porque às vezes elas não estão na mesma fé que você. Não estão na mesma vibe que você. Às vezes você está com fé e a pessoa está colocando medo em você. Olha, eu vou caminhar, e a pessoa diz: olha, vai dar errado. Às vezes você está com fé de caminhar e a pessoa dizendo: olha, vai dar errado. Então a sua fé é você e Deus. Tem um momento que é só você e Deus. Tem um momento que é só a sua fé e você. Tem um momento que vai estar só você e Deus. É a sua fé que vai movimentar você. Não adianta a gente querer provar coisas para ninguém. Testemunhar de Deus é uma coisa. Provar que você tem fé é outra coisa. Testemunhar de Deus é falar aquilo que Deus mudou na sua vida, que transformou a sua vida, que mudou a sua trajetória. Sabe, Abraão passou por alguns momentos difíceis, porque ninguém é forte o tempo todo. Sabe quando Deus, aqui no capítulo 15 de Gênesis, Abraão estava um pouco entristecido, porque Deus tinha prometido a ele: olha, você vai ser pai de multidões, pai de gerações. E Abraão, ao longo desse tempo, ele foi conquistando terras, bens, gado, foi prosperando. Mas então, até nesse momento, ele não tinha filho. E aqui no capítulo 15 de Gênesis, Deus anima Abraão: é o seguinte, agora você vai ter um filho. Gênesis 15 diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão, e será sobre modo grande. Respondeu Abraão ao Senhor: Deus que haverás de dar-se contínuo, sem filhos e herdeiro da minha casa é. Abraão aqui, querido, ele estava se colocando com medo, porque o herdeiro que ele achava de ser o herdeiro da sua terra era o que morava em sua casa. Mas Deus faz promessa a ele, dizendo que ele teria um filho, ou seja, coloca alegria no coração de Abraão, e Abraão começa a se movimentar em fé novamente. Quando Deus fala com Abraão, a fé de Abraão é ativada novamente, porque Abraão tinha essa promessa de ser pai de multidões. Quando nós caminhamos por fé, queridos, nós não olhamos para o lado, nós caminhamos porque Deus nos direcionou. Olhamos naquilo que Deus mandou eu fazer ou falar. Quando nós caminhamos por fé, caminhamos debaixo da paternidade de Deus. Caminhamos não pelaquilo que eu vejo, mas caminhamos por fé. Cristão não anda baseado naquilo que ele vê. Abraão não caminhou baseado naquilo que ele estava vendo aos seus olhos, porque ele não via nada. Tinha terra, tinha os bens, tinha tudo, mas o filho que era o filho da sua posteridade, da herança dele, ele não estava vendo. Então,
Abraão, querido, ao longo da sua jornada também ele passou por perrengues, como todo cristão passa, desafios, lutas. Mas mas no capítulo 22, Deus prova a fé de Abraão. Aqui me perdi aqui. Gênesis 22. Você que está com sua Bíblia aí. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Deus fez o quê? Colocou Abraão o quê? À prova. Deus coloca Abraão sob a prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos. E Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos, como é que você imagina a vida, o pensamento de Abraão nesse momento? As promessas que Deus nos faz, às vezes, por isso que eu falei que às vezes a palavra de Deus é contraditória, porque Deus é que Ele faz uma promessa a Deus. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Tem coisas boas para nós, maravilhosas. Mas só que às vezes a nossa fé é testada, como foi testada aqui a fé de Abraão. Sabe por que Abraão ele foi chamado pai da fé? Porque Deus chamou ele e ele caminhou para um lugar que não sabia para onde ia. Quando chegou no momento em que o filho dele tinha nascido, Deus faz o quê? Pede o filho da promessa, o filho da sua posteridade. Como é que fica a cabeça de ela? Poxa, Deus me fez uma promessa, agora Deus quer tirar de mim. Mas pela fé, Abraão continuou o quê? Fazendo. Vai e oferece o teu filho, o teu único filho. Querido, esses dias que o Tiago estava internado, eu pensei nessa passagem. Porque eu já tive algumas percas, já testemunhei aqui a minha vida um pouco. Já tive algumas percas, mas quando se trata de filho, é diferente. Mexe no nosso emocional mais íntimo e profundo. E quando Deus pede Isaque de Abraão, como é que não ficou emocional a fé de Abraão nesse momento? Mas pela fé ele continuou o quê? Caminhando, sabendo que o Deus que ele cria ia resolver esse problema. Então Abraão coloca o seu filho. Olha só, querido, a Bíblia diz que Isaque ainda estava o quê? Partindo lenha, como se tivesse um cordeiro ali para matar. E o pai vendo aquela situação, sabendo que ele próprio teria que sacrificar o seu filho. Sabe, às vezes Deus quer que nós sacrifique algo por amor dele. Sabe, às vezes Deus quer que nós sacrifique o nosso tempo, às vezes Deus quer que nós sacrifique o nosso orgulho por amor de Deus. Deixar sair o orgulho de nós, deixar sair algo que não vem de Deus, sabe, aquilo que nos afasta de Deus. Então Abraão aqui coloca seu filho no altar para ser sacrificado. Aí quando Abraão levanta a mão, opa, o anjo faz o quê? Brada, glória a Deus. Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que temes a Deus. Não faça isso, porque agora eu sei que me temes. Aleluia. Aí você acha, será que Deus não sabia que Abraão já temia ao Senhor? Sabia. Mas só que Deus ele nos testa de todas as maneiras para ver se a minha fé realmente é uma fé autêntica naquilo que eu tenho fé em Deus, eu tenho fé naquilo que eu tenho. É assim. A fé de Abraão era uma fé tão grandiosa, querido, que se ele matasse o filho dele, para ele estava tudo bem, porque ele já tinha quem? A presença de Deus. Tinha a presença de Deus.
Às vezes nós podemos perder tudo, só não podemos perder o quê? A de Deus. Sabe quando Davi, ele pecou, que ele errou, o profeta Natan chegou e disse para ele: Natan, tu pecou, tu errou. E Davi, sabe o que Davi falou? É o seguinte, Deus, caiu de joelho no chão, prostrado, e diz: é o seguinte, o Senhor pode tirar tudo, tira os castelos, tira o reinado, tira a família, tira tudo de mim, mas tires a tua presença. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos o quê? Temos tudo. Temos tudo, querido. Sabe, às vezes nós não queremos perder porque nós somos seres humanos, né? Mas quando Deus pede, tem que fazer. Ou você obedece ou não. Caminhar por fé tem essas circunstâncias. Caminhar naquilo que eu não vejo, mas crendo que Deus já está fazendo. Isso é caminhar com Cristo. É ser desafiado a viver o impossível. É ser desafiado a viver o invisível de Deus. Você tem metas? Sabe, às vezes você está falando assim: olha, o ano está se acabando e eu não consegui as minhas metas, aquilo que eu queria conquistar. Mas o ano de 2025 está aí, para você conquistar, para você avançar, para você conquistar o melhor de Deus, para você fazer diferente, para você fazer aquilo que você não fez nesse ano, para você se entregar de forma natural, sem reservas para o Criador. E você vai conquistar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se entregue sem medo, faça algo que você nunca fez para Deus. Às vezes a gente faz coisas para as pessoas que não faz para Deus. Às vezes a gente se sacrifica por pessoas, mas não se sacrifica para Deus. E Deus está lá esperando. É assim. Deus, querido, traz à existência nas nossas vidas aquilo que é impossível para mim, aquilo que se torna impossível para mim, porque está fora do meu alcance. E o que está fora do meu alcance vai se tornar possível alcançar em fé em Deus. Aquilo que está difícil para mim, eu vou alcançar com fé em quem? Naquilo que eu tenho? No meu dinheiro, nas minhas finanças? A Bíblia diz o quê? Tem uns que confiam em cavalos, outros em carros, outros em dinheiro, e nós confiamos em quem? No Senhor. Essa é a nossa confiança, queridos. Não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria força. Não se apoie nos seus bens, nas suas riquezas. Não se apoie em nada disso. Se apoie em Deus. Ele é a nossa força, é o nosso refúgio. Sabe, nos momentos de angústias, de alegria, Ele vai estar lá com você. Sabe, nos momentos mais difíceis que você pensa que não tem mais ninguém, Ele está lá. Ele está lá. Sabe, no momento que você pensa que não vai mais alcançar, que está tudo acabado, para Ele é apenas o começo. Sabe, a fé é para recomeçar e começar também. Se deu errado, opa, eu vou começar de novo. Eu vou me movimentar em fé. A fé é movimento, querido. Eu agir por fé. Uma fé racional. Fé inteligente. Fé inteligente. Eu já falei do meu casamento aqui, que a gente vivia um casamento tribuloso, mas quando nós oramos a Deus, Ele escutou a nossa oração. Nós se movimentamos em fé porque nós queríamos algo melhor de Deus para nossas vidas. Pedimos do Senhor. O Senhor nos ajude a caminhar debaixo da tua paternidade como o Senhor quer que nós caminhamos. E Deus lá do céu ouve a nossa oração. E às vezes Ele não está lá nem no céu, Ele está bem pertinho de nós assim, ó. Porque nós caminhamos por fé, e quando nós caminhamos por fé, nós trazemos o Espírito de Deus para o nosso lado. Sabe, querido, às vezes nós estamos tão vazios, caminhamos em vazio, e Deus, Ele foi tão esperto, quando Ele subiu para os céus, que Ele deixou um vazio tão grande aqui nessa terra, que dinheiro, carro, fama, nada disso preenche o vazio que Ele preenche. Pegou o mistério? Pegou o mistério aí? Carros, casa, dinheiro, nada disso, drogas, que é uma alegria passageira, vai trazer o vazio que eu carrego.
Só a presença dele vai preencher esse vazio. Só a presença dele, querido. É assim, às vezes, olha só o que o pastor falou naquele dia. Às vezes você vê um cara andando de havaiana, de bicicleta, mas ele anda subiando, alegre, porque o quê? O Criador mora dentro dele. Ele pode não ter nada, mas ele tem tudo, porque a presença de Deus está dentro dele. Ele carrega a existência de Deus dentro dele. Como que ele carrega a existência de Deus? Ele carrega pela fé, caminhando pela fé, se movimentando em fé. É assim. Deus é tão maravilhoso, querido, que quando ele subiu para o céu, ele deixou quem? O Consolador, para estar do nosso lado todos os dias, até o quê? Até a consumação dos séculos. Então creia nos momentos difíceis. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Porque se eu crer só nos momentos difíceis, se eu ter fé só nos momentos bons, a minha fé não vale nada. É dos momentos difíceis que a minha fé tem que ser colocado à prova, colocado para fora. Amém? Estão entendendo a mensagem, sim ou não? Então caminhar por fé é isso, querido. É Deus falar e eu agir. É Deus falar e eu me movimentar em fé, em trajetória, fazendo aquilo que Deus quer para a minha vida. O que é que Deus quer para a minha vida? Que eu tenha o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Esse ano de 2025, que esse ano venha ser um ano, querido, repleto assim de bênçãos, repleto de saúde, repleto de vitórias, repleto, sabe de quê? Da presença de Deus nas nossas vidas, que nós venhamos ser impactados pela presença dEle todos os dias, que nós venhamos ser cheios, que nós possamos, querido, ser apaixonado por Jesus. Sabe quando eu falo assim de ser apaixonado por Jesus? É você colocar Deus sempre aonde você estiver. Se você está lá no mato, coloque a presença dEle. Se você está fazendo rali, coloque a presença dEle. Se você está lá no banheiro, coloque a presença dEle. Se você está lá na sua empresa, deixe Ele fluir dentro da sua empresa. É assim. Coloca Deus em todos os lugares, principalmente dentro do meu coração, para que eu não possa olhar com um olhar de julgamento, mas olhar com um olhar de amor. Olhar como olha, ver como Deus vê, amar como Deus ama. Porque os nossos erros, às vezes, é apontar. Sempre ter o dedinho de apontar. Mas nunca um abraço, um braço de abraçar. Esse é o nosso defeito, muitas das vezes. Cristão foi chamado para quê? Para amar outras pessoas, para ganhar pessoas para Cristo. Cristão é diferenciado, porque onde você passa na rua, você é diferente. Seu caráter, sua trajetória. As pessoas veem o amor que tem em você. Se as pessoas não veem amor em você, se as pessoas não veem amor em nós, que se chama a igreja aqui na terra, imagine os outros. Então, cristão tem que ser diferente. Eu não gosto daquela pessoa, mas porque Deus me amou e disse que eu tenho que amar por fé, eu vou amar por fé. Eu não consigo perdoar, mas eu vou perdoar porque Deus me perdoou também. É assim, queridos. Olhar como Deus sempre nos vê. Imagine Deus, imagine quanto nós erramos todos os dias. Quando nós andávamos no mundo, nós erramos muito. Mas Deus, por Ele ter infinita misericórdia, Ele nos alcançou. Porque Ele nos ama. Sabe, eu e você somos como joias preciosas assim para Ele. Ele não vê você como pessoas. Ele vê você como uma joia preciosa, como algo raro para Ele. Então não se sinta, você não é qualquer pessoa. Você é especial para Deus. Você é muito especial. Sabe, nos momentos difíceis, clame o nome do Senhor. Nos momentos de angústia, clame o nome do Senhor. Amém? Queria chamar aqui o Gladys. Cadê o Gladys? Sobe aqui, meu guerreiro. Vamos estar encerrando essa ministração nesta noite. Espero que Deus tenha falado com você. Deus, querido, está chamando pessoas aqui nesta noite. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Sabe, você que talvez andou afastado da presença do Senhor, você que quer ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento que Abraão teve com Jesus, se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente
Salvador da sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deixa Deus escrever o seu nome no livro da vida. Deixa você viver o melhor de Deus. Sabe, o mundo só oferece coisas passageiras, mas Deus oferece uma vida eterna. Deus oferece o melhor para nós. Sabe, nós estamos ministrando aqui, estamos aqui não é porque nós somos super crentes, porque nós somos bons, não. Nós estamos aqui porque nós dependemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Estamos aqui sempre pedindo perdão, porque nós precisamos melhorar todos os dias como cristão, como filhos de Deus. Então nós não somos super crentes, nós estamos aqui na dependência de Deus. Estamos aqui porque nós dependemos dele. Caminhar por fé é caminhar na dependência de Deus. Ainda que a figueira eu não veja frutos sobre ela, mas eu vou caminhar. Ainda que tudo esteja impossível aos meus olhos, tudo dando errado, mas eu vou olhar para onde? Para os céus, porque é de lá que vem. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a alegria, é de lá que vem a cura, é de lá que vem as bênçãos. É dos céus. Se coloque de pé nesse momento. Abra o seu coração, deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus ministrar no seu coração. Adore ao Senhor. Eu sei que você aqui não veio